As memórias são o que fazem uma história valer a pena. Momentos, emoções, afeto. A doença de Alzheimer é um dos tipos de demência. A ciência acredita que o Alzheimer é resultado da perda de conectividade entre neurônios devido ao acúmulo de proteínas que se alojam no tecido cerebral. A teoria científica mais acreditada hoje é que algumas substâncias produzidas pelo próprio corpo, elas começam a se acumular ao redor dos neurônios no tecido cerebral, o que dificulta o resgate de memórias arquivadas ali, memórias antigas. Elas estão ali, mas elas estão isoladas por perda de contato neuronal. Na fase inicial da doença, o paciente registra pequenos lapsos de memória até chegar na fase grave, quando o paciente já possui uma dependência total física, sem sequer reconhecer a si mesmo. Na fase inicial, praticamente ela vai levar uma vida normal, ela vai ter que aprender a lidar com as falhas de memória. Se for feito um bom trabalho com a família e com o próprio paciente, a pessoa começa a saber viver com aquela dificuldade, com aquela deficiência que ela tem a partir da doença. É muito comum pacientes com Alzheimer apresentarem sinais de agitação ou quadros de ansiedade que necessitam de cuidados para levar um bem-estar à vida dessa pessoa. Quando a doença começa a se instalar mais rapidamente, o paciente então começa a ficar muito sintomático, esquece onde mora. A pessoa não consegue entender que tipo de atividade que vai ser feita com ela e acaba ficando agressiva. Até que em um momento o paciente pode ficar completamente isolado das suas memórias e perder a sua identidade. E em casos mais avançados e com muita irritabilidade, existem algumas indicações para controle de comportamento ou para aliviar esses sintomas, né, de maior agitação e irritabilidade. Mas graças a um pequeno gesto de amor, descobriu-se uma terapia que contribui na melhora do quadro de humor desses pacientes com Alzheimer. A terapia da boneca foi descoberta casualmente por uma mulher que, após presentear sua sogra com brinquedos, observou que uma boneca a deixava mais calma. Ela reagia como se estivesse resgatando momentos vividos por ela em seu passado. Quando a gente pensou em ampliar o acesso dos pacientes de Alzheimer à terapia da boneca, a gente pensou em trazer o conforto que essas terapias trazem para o paciente. Em que se consiste essa terapia? Um boneco, o mais parecido possível com um bebê de verdade, é entregue aos pacientes de Alzheimer. As indicações geralmente são para pessoas que têm uma boa história relacionada à maternidade. Pessoas ou que queriam muito ter filhos, mesmo que não tiveram, mas que queriam muito ter. Aquela boneca, ela desenvolve o afeto, ela traz de volta memórias afetivas daquelas pacientes importantíssimas. A introdução da boneca para um idoso ou uma idosa em fase avançada, que tem uma boa, uma atitude maternal, de cuidado, pode ser extremamente positiva. Ela pode se tornar responsável pelo cuidado daquela boneca. E a terapia da boneca, ela se mostrou benéfica porque o instinto materno, o instinto paterno daquele paciente, muito provavelmente ele não foi perdido. Na prática, quando a boneca é bem acolhida, são esses relatos que nós vemos. Pessoas que ficam mais ternas, mais tranquilas, que permitem-se ser cuidadas com mais tranquilidade. Então, quando aquela boneca aparece, ele consegue resgatar uma atividade instintiva que, pelo que parece, ela é mais fácil de ser resgatada do que a memória de nomes, de situações e de acontecimentos. É uma memória afetiva que a gente consegue resgatar nos pacientes de Alzheimer. Geralmente os efeitos são bem positivos, diminuição da ansiedade, diminuição da agressividade, só tem a incluir como um método terapêutico não medicamentoso e muito positivo no trato com o doente de Alzheimer. A terapia da boneca, na minha mãe, ela trouxe muitos benefícios.
Eu fico muito feliz de minha mãe ser apresentada com a boneca. Eu tenho certeza, né, que está trazendo um conforto, um bem-estar sensacional. E nisso a gente percebe pelo olhar, por esse parte de toque, como se fosse um nenê mesmo de colo, voltando ao passado, alguma coisa nesse sentido. A sensação de conforto, bem-estar é incrível. E ela fica muito feliz, porque interage bem nisso. E aí, nesse ponto, eu elogio muito o Instituto Alzheimer do Brasil e o Laboratório EMS. A terapia da boneca é cada vez mais usada no tratamento da doença de Alzheimer. Ela traz amor, calma, conforto, sensação de utilidade, além de estimular a comunicação e reações positivas. A terapia da boneca resgata amor, traz a memória da história vivida.